Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tô com uma mulher inspiradora, incrível. Esse é mais um episódio com a nossa parceira Yara, do grupo Mulheres Inspiradoras. Já quero deixar um beijo para essa maravilhosa que tem me apresentado mulheres incríveis, inspiradoras. E hoje eu quero apresentar para vocês uma mulher linda. Ela é psicanalista clínica com mais de 7 anos de experiência, viu, galera? Ela é formada também em pedagogia, com pós-graduação em orientação educacional e gestão escolar. Ela é especialista em bioalinhamento e medicina germânica. E, além disso, ela é idealizadora da clínica Vilma Reis de Psicologia e Psicanálise. Quero apresentar a vocês hoje com muito carinho e dar as boas-vindas, Vilma Reis. Seja bem-vinda, minha Obrigada, amiga. Um que bom prazer, estar aqui viu? com você, Um com prazer. vocês, né? Bom, a gente vai começar nosso papo contando um pouquinho da sua história. Queria que você me contasse como foi sua experiência para chegar até aqui. O que que te fez fez o seu coração brilhar para entrar na psicanálise, na porque você começou como pedagoga, né? Me conta. Verdade. Então, desde criança eu tenho essa necessidade de se relacionar com o outro, né? De entender as emoções, de estar perto. E então eu segui como pedagoga. Na realidade, eu queria fazer psicologia ou Uhum. direito ou pedagogia, mas meu coração sempre pendia mais para a psicologia. Aí fiz para três, né, vestibulares. Era o primeiro vestibular e naquela época era muito difícil passar. E aí tive a surpresa de ser contemplada, né, de passar bem no curso de pedagogia. Que legal. Segui, mas sempre com o interesse de retornar à psicologia. Enfim, segui a pedagogia e durante esse tempo todo, né, eu não exerci, né, por algum tempo eu não exerci A a profissão. profissão como pedagoga. Eu fui trabalhar, passei 10 anos na Câmara de Deputados, não tinha nada a ver com a minha profissão, né? Mas era uma profissão boa também, né? Que eu utilizava muito, que a pedagogia ela te dá ali um norte como Sim, uma pessoa que consegue organizar todas as coisas, arquivos, né? Tem essa experiência sim. na parte da organização. E aí, logo depois que eu saí da Câmara, eu entrei na Secretaria de Educação e fui dar aula, né? E nesse universo eu vi a necessidade, né, de cada um mais de perto, então vivenciava muito a vida de cada um e vi que eu poderia dar muito mais do que estar em uma sala de aula. E aí foi quando eu fiz o curso de psicanálise, e o curso de psicanálise durou mais de 2 anos, né, pela associação, e a gente continua estudando até o momento, né? E aí fiz o curso de psicanálise e continuava na Secretaria da Educação. Lá eu consegui ajudar muita gente. Ver cada estudante como um ser, né, único, porque nós não podemos ver as pessoas no Como um geral, número, né? como um Existe. número. Cada ser é um universo. E eu tinha essa visão. E eu conseguia acessar esses estudantes. E era maravilhoso. Mas aí vi que era muito pouco, né, para mim. Eu poderia fazer mais, alcançar mais. E passei também a dar apoio aos pais. Nas reuniões, eu era a última a concluir as reuniões. E diante disso, eu segui estudando na psicanálise e resolvi a investir mais em psicanálise e deixei a educação. E aí logo veio a pandemia, né? E nós tivemos aí que atender online, né? Eu deixei o consultório, que era no final da Zanorte, e fui atender online. E depois que a pandemia acabou, eu sabia que precisava ter um cantinho,
né? Eu falo um cantinho porque eu falo. Um Um cantinho, pedacinho. gente, que é lindo, que vocês precisam conhecer. Ela fala cantinho assim, mas é um cantão. Então, um cantinho, esse cantinho eu falo um pedacinho do céu, para que eu pudesse acolher as pessoas, porque nós ficamos doentes depois da pandemia. Ai, quem acha que não, mas todos nós saímos com uma Sim, sequela, mesmo que pequena, né? sim. Ninguém saiu mesmo, né? E aí foi quando eu tive essa necessidade, né? Não era vontade, era necessidade de ter esse espaço. Aí foi quando eu realmente demorei um pouco, né? Eu continuei atendendo online, demorei um pouco, a reforma durou ali um ano, né? Tudo muito, né? Trabalhado. E eu amo dizer que eu acredito muito em Deus e sei que nada é por Com acaso. certeza. E eu gosto de buscar essa presença dele em tudo. E eu buscava inspiração em Deus e perguntava como eu devo fazer cada coisa. Antes de agir, eu sempre perguntava. E aí eu fui criando cada pedacinho ali da clínica, né, com muito amor e com muita preocupação para quem, né, iria estar lá ser bem acolhido, né? Perfeito. Vilma, deixa eu te perguntar uma coisa. A psicanálise tem muito, é muito ligada ao autoconhecimento, né? Você acha que hoje as pessoas elas evitam olhar para dentro de si? O que você acha sobre isso? Sim, todos evitamos. Às vezes, tem uns que realmente falam, não, agora eu Que vou. conseguem se É, abrir, né? mas tem momentos que a gente evita olhar para dentro, a gente nega o que está acontecendo, né? Então, olhar para dentro de si é um processo que às vezes dói, mas é bem libertador, né? O autoconhecimento, ele é tudo que nós precisamos para que a gente possa evoluir, se transformar e, e se realizar, né, como pessoa. Porque, Eu te pergunto assim, porque quem não tem o conhecimento, eu falo agora como se fosse me coloco no lugar de paciente, tá? sim, Até porque muitas pessoas que vão nos assistir podem estar também com essa dúvida, que seria o seguinte: como que eu consigo identificar que é uma tristeza passageira ou que é algo que de fato merece atenção terapêutica, que eu preciso procurar um profissional, sabe? Porque tem muito disso, né? Às vezes a gente não consegue saber a diferença de fato do. Será que eu só tô triste mesmo, cansada? Eu durmo e vou melhorar? Ou se é uma coisa mais profunda e que eu preciso de ajuda mesmo de um profissional? então, o mundo ele está muito complexo, ele está muito confuso, né? Perfeito. Então, Concordo. está muito difícil a gente viver em plenitude aqui, com alegria, despreocupado, porque até para falar as coisas a gente tem que pensar antes de falar, Perfeito. né? Então ficou cansativo. E muita gente fica triste porque não, às vezes não consegue ser ela mesma, né? Porque precisa, né, mudar as palavras, porque vai ferir isso, aquilo, outro. Tem medo de ferir o outro, né? Porque hoje né? Você me feriu, você, né, me desrespeitou e tudo. Mas assim, a tristeza, ela é uma. Eu não falo que é uma coisa natural do ser humano, né? Se ela for uma coisa que está sempre, né, Presente na. presente na sua vida. Então você tem que avaliar isso, né? Às vezes, um fato aconteceu que te magoou bastante, claro que é normal que você fica triste, Sim, né? Quem não vai, né? sim, Mas se ela persistir e por qualquer motivo você ficar triste, aí você tem que colocar uma lupa sobre isso. perfeito. Aí é buscar um profissional, né? Às vezes também a gente está bem desanimado, triste, acha que está com depressão, acha que está com ansiedade, mas tem casos que
você não tá com nada disso, você está com problemas físicos, Perfeito. falta de vitaminas. E que eles projetam no teu psicológico, né? Exatamente. A falta de vitamina D, vitamina B12, entre outras vitaminas super importantes, né, que assim, que te faz estar bem, né, às vezes confunde depressão com, né, Com falta de com vitamina. falta de vitamina. Então, sempre quando um paciente vai a ter um bom profissional, ele está sempre buscando ver ele de forma íntegra, né, no total. Perfeito. Ou seja, como é que estão os seus exames? Você tem ido ao médico? Então, você fala, busca aí, né, um médico, faz ali Perfeito. uma check-up, vê como é que está. Então, você precisa avaliar isso, né? Como é que estão os níveis, né? Dessa pessoa nos exames, analisar se estão baixos demais, porque você não precisa ser médico para entender que você está faltando vitamina D, né? Você vai Perfeito. ver, tá ali vermelho, você vai ver uma tabela, né? Vitamina D, é, como eu entendo, para mim, eu não estou falando para ninguém, mas para mim tem que ser acima de 60, né? E aí a vitamina D, a B12 acima de 600, né? Uhum. E assim, você pode estar com. Imagina uma vitamina D 14, já teve paciente que chegou lá com 14. Meu Você Deus. entendeu? Então isso desencadeia uma série de coisas, além da tristeza. A libido vai lá para baixo, né? Você não se sente uma pessoa atraente, não se sente uma Ou pessoa seja, disposta. nosso corpo, ele é um sistema único. A gente não tem Exatamente. que olhar para coisas pontuais, né? A gente Exato. tem que se olhar como um todo. E aí a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, e a gente estava falando muito sobre crenças, sobre traumas, é, sobre até criação, né? Sobre como que a nossa educação, o que os nossos Uhum. pais fizeram conosco e aí eu queria entender de você como que isso influencia, como que uma pessoa consegue é, perceber que ela tem um trauma, porque às vezes a gente nem sabe que tem, né? A gente está vivendo ali um processo e a raiz do nosso processo está lá na nossa infância e a gente não consegue acessar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses traumas, essas crenças. Uau, essa aí é a psicanálise, né? Eu fico encantada quando o assunto vem para a psicanálise, né? Então, o autoconhecimento, ele é primordial, né? Para que você acesse o seu inconsciente, né? Porque o que está na nossa consciência é, não é apenas uma amostra, mas nós somos muito mais do que isso, né? Na psicanálise, essa abordagem terapêutica aí, a gente trabalha com o inconsciente, né? Então, desde quando a gente é concebido no ventre da nossa mãe, a partir dali a gente já sente, né? A energia da mãe, já Perfeito, sente a vibração da vida e você já começa a ter suas primeiras experiências perfeito. ali. Então, tudo que acontece com a sua mãe, você sente, né? Naquele ambiente onde ela se encontra, aquele ambiente, ele pode refletir nas suas emoções, na emoção da sua mãe. Por exemplo, que tipo de relacionamento a sua mãe tinha? Se ela tá chorosa, É, né, na gestação, exatamente. tudo passa, desde a barriga até Exatamente. A criança sente a sente. mesma coisa que a mãe sente. Então, aquilo fica gravado no inconsciente da criança. E aí, nós trazemos essa experiência desse momento, né? É tudo É reflexo. tudo reflexo do que a gente viveu. Eu não quero te dizer que nós somos o que nos aconteceu, né? Nós somos aquilo que nós fazemos com o que nos aconteceu. É por isso que é muito Maravilhoso. importante nós acessarmos o nosso inconsciente, elaborar a nossa experiência de vida. Porque a gente passa a vida inteira vivendo,
né? É repetindo padrões, né? É, bom, aconteceu isso. Minha mãe brigava muito com meu pai, eles discutiam bastante, e aí eu me sinto uma pessoa insegura, né? Aí eu passo a não querer ter uma família, porque eu sei que aquilo é ruim. Sim. Essa experiência não foi interessante para mim. Tem casos assim de mulheres, né, que vê o vô que traía a avó e o pai que traía a mãe, e aí ela acha que todo homem trai. Trai, E aí a exatamente. dificuldade que ela tem de ter um relacionamento saudável, porque gera um bloqueio, né, na Uhum, cabecinha dessa pessoa que desde pequena vê aquele comportamento e tudo, então ela acha que de fato todo homem trai. exatamente. Agora, para ela pode fazer diferente, né? Ela pode fazer diferente, ela pode ver Ela essa tem que quebrar experiência. esse Ela ciclo. tem que quebrar, ela tem que fazer, né? Acessar o inconsciente dela, verificar o que é dela, né? E o que é daquela família de onde ela veio, né? O que vai ser a experiência, porque o que nós temos é o momento, é o hoje, Perfeito. né? É o É o presente. presente. Para você foi dada a oportunidade de existir. E o que você vai fazer com isso? É com você, Que lindo. entendeu? É com você. Quando eu acordo, eu tenho esse hábito, né? Quando eu acordo, eu imagino Deus me entregando uma folha em branco, falando: vai lá, faça algo diferente, faça de tudo diferente. Então, eu entendo que eu posso fazer diferente. O que não deu certo ontem, eu posso fazer diferente hoje. Nós temos o livre-arbítrio, não temos? Ou vamos seguir repetindo, ou nós vamos fazer diferente. Mas como eu vou fazer diferente se eu nem percebo que eu estou É fazendo isso. errado? E aí entra a importância do psicanalista. Aí a psicanálise ela acessa, você vai elaborar a sua história e ressignificá-la, né? Nesse exemplo aí que você falou que O homem trai. o avô traía, o pai traía, aí e tal. Eu não digo que ela vai encontrar um esposo traído, mas o filho desse pai, ele pode repetir o padrão, entende? Como Perfeito. é incrível isso? Então, é algo que você pode refletir, né? Elaborar e mudar a sua história, né? Normalmente as pessoas têm dificuldade de se abrir em relação a isso porque elas não têm a consciência, né? Muitas vezes esses casos de desvencilhar os traumas ou as crenças limitantes que a gente tem são coisas inconscientes que a gente precisa primeiro saber que isso não necessariamente precisa ser repetido e quebrar isso. É, faz um trabalho, eu pergunto assim, é longo prazo? É curto prazo? A pessoa vai. Porque muita gente acha que vai chegar lá e que o psicanalista vai resolver tudo na primeira sessão e pronto. E não, né? Eu acredito que É, seja um trabalho, como a gente estava conversando, de meses até a pessoa conseguir até acessar é aquela dor, né? verdade. Uma que o analista, o psicanalista, ele não resolve o problema, né? Que a pessoa tem que querer, né, Exatamente. Vilma? Quem vai resolver o problema é ela A pessoa. própria. O analista, o psicanalista, ele vai estar com você, ele Perfeito. vai te ouvir. Por isso que a psicanálise ela é algo tão maravilhoso, porque assim, a gente escolhe um local acolhedor, né? E aí o analisando, né, o paciente, ele chega e ele tem que se sentir livre e à vontade. Então, o que a gente tem que fazer? Deixá-la à vontade, sem julgar, sem fazer juízo nenhum. Perfeito. E aí essa pessoa, ela vai se abrindo. Quando ela fala dela, que ela tem uma pessoa que verdadeiramente ela a escuta, sem julgamento, sem, sabe, aquele olhar, uau, nossa. Não, a gente olha com leveza, né? Porque é uma história, né, a ser contada.
Então eu tenho que ouvir essa história, a gente precisa ouvir. E quando essa pessoa fala a sua história com essa importante de ter alguém que realmente a escuta e se preocupa em estar ouvindo, ela também se escuta. Olha que coisa linda. Uau. Aí quando ela se escuta, você está falando uma coisa, você fala, 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 normal, grupo de amigos e tudo, né? Aí, mas quando você senta que você está se priorizando, que alguém realmente vai te ouvir, que aquele espaço é exatamente para Uau. aquilo, aí a pessoa, ao falar, ela mesma vai Se ouvir. se ouvindo e vai elaborando aquilo. Uau. E aí a gente não precisa fazer nada, só fazer as perguntas e ela vai Uau, que fazendo lindo. a caminhada, essa jornada. Eu costumo dizer que, né, nós somos um lampião que ilumina a caminhada de cada um que passa por nós. A gente ilumina, se tiver uma pedra, a gente fala, olha a pedra, preste atenção, né? Aí Que faz as lindo. perguntas e aí a pessoa segue o seu percurso. Você me falou antes da gente entrar aqui que a psicanálise ela tem alguns, não sei se é que é a associação livre, é a questão dos sonhos, Sim, né? Vamos aham. falar um pouquinho sobre esses pontos? Vamos sim, nós. Você tem até um case, né, de uma paciente, não sei se pode falar, mas dos sonhos. Eu acho que se a Sim, gente eu não citar acredito. nomes, não. Não vou citar nomes, mas assim, só para contar a importância disso. Ela é uma paciente é, muito tranquila com relação a isso, porque ela realmente quer se conhecer, né? Assim, a questão a psicanálise, nós usamos os métodos da associação livre, interpretação de sonhos e a interpretação também da transferência, né? Perfeito. Associação livre é aquilo que eu acabei de falar, né, com relação a um ambiente bem acolhedor, onde a pessoa chega, se sente realmente acolhido, aceito naquele ambiente e a gente vai ouvir, ele vai falar livremente, Perfeito. sem interrupção. Aí você pode intervir com as perguntas apenas, sem julgar, né? Sem falar, e por que você fez isso? Jamais. É a Perfeito. vida do outro, né? Então ele que tem que se perguntar, não somos nós. E aí o que acontece? Essa associação Associação livre. livre. Ao falar, ele vai Se ouvir, né? elaborando a Aquilo que a gente... história e vai ressignificando. Aí Perfeito. ela fala assim, uau, eu não pensei nisso, né? E ela mesmo tá dando a solução para ela mesma, né? Exatamente. Ela, nossa, eu não pensei nisso. Por que eu ainda estou pensando nisso, né? Então isso é tão importante. E a interpretação de sonhos, os sonhos, né? Segundo Freud, é a via régia do inconsciente, né? Às vezes a gente não consegue expressar aquilo que nos incomoda, né? Igual eu falei para você. Às vezes a gente chega num ambiente e alguém nos incomoda, né? Mas por que aquela pessoa você nem conhece está te incomodando? Porque está no seu inconsciente algo que precisa, né, de ser visto, Atenção. de atenção. Por que aquela pessoa me incomoda? Será que eu estou vendo algum defeito meu, uma coisa que eu não gosto em mim naquela pessoa? Ou eu estou vendo aquela pessoa muito parecido com aquela pessoa que me Que me fez. feriu, que me fez mal, que me incomoda? Será que ela também vai fazer isso? Então o inconsciente guarda as lembranças e qualquer fato que te aconteça que mais ou menos parecido te remete àquela emoção ruim que você sentiu. É o gatilho que É a o gente fala. gatilho, né? Então é isso que tem dentro do nosso inconsciente. E a interpretação de sonho, ele te capacita a acessar o seu inconsciente através dos sonhos. Os sonhos, né? Você sonha, ali tem os símbolos, igual mesmo. Você sonha com uma casa, né? E é recorrente. Então, você pode analisar que lá naquela casa aconteceu um fato que te deixou impactado e você ficou presa ali naquela emoção. Entende? E isso vai perpetuando nos Vai, sonhos. vai perpetuando. Então vão acontecer fatos
e sonhos que é como se o inconsciente tivesse, olha, você precisa rever isso, né? Ressignificar essa emoção recalcada aqui, esse problema, né? Precisa rever isso. Então, nós estamos em constante desenvolvimento, né? Quando eu não procuro a conhecer, a entender minhas emoções, aí eu vou ter vários problemas, né? Aí no caso do Todo sonho. sonho, então, tem um significado? Os sonhos, geralmente sim, né? Se você ouve o seu paciente, às vezes, talvez não, porque talvez você passou por um momento Um dia agitado? muito agitado e tal, e você foi dormir pensando naquilo, então você vai sonhar com coisas desagradáveis, né? Entendi. Não tem Não a ver. significa que aquele sonho Tem remete algum a um contexto com a símbolo, sua tem um... história, Perfeito. entendeu? Mas aí você vai estar sempre sonhando com mais ou menos a mesma história, você pode E um pouco mais a fundo. investigar. Que aí tem aí um gatilho, né? É o Perfeito, inconsciente entendi. pedindo para você analisar isso, Entendi. né? Uma paciente minha, por exemplo, ela sempre falava, eu perguntava quais são os seus sonhos recorrentes, que sonhos, então sempre remetia o sonho à casa nova, casa velha, o medo de voltar para uma certa casa, e medo de voltar para uma certa de casa, isso aí já, né? Tem que dar um alerta. Então vamos lá. Então durante todo o tempo foi contado sonhos e mais sonhos remetendo a moradia, casa, local. E aí a gente foi discutir numa sessão, já estava em tempo de trazer à tona, porque o paciente respeita o tempo dele, né? E a paciente chegou, eu falei, vamos falar, o que vamos falar hoje, como é que você está? Aquele assunto passado, podemos falar, continuar, aí ele vai dizer se sim ou não, né? E aí ele que define, né, o assunto, porque talvez ele não esteja preparado para falar ali, né? Então ela disse, olha, eu não gostaria de falar sobre esse assunto. E eu já estava ali com algo quase que concluído, né, para a gente poder discutir e ressignificar aquele momento. E ela disse, não, eu gostaria de, né, nós vamos falar mais alguma coisa, que faltava pouco, né, para a gente terminar. Eu falei, ok, então nós temos tempo, vamos falar então de sonhos. Qual foi o último sonho que você considera importante, que ainda você lembra, que sonhou? Conte-me. Aí ela foi contar sobre um sonho que ela estava numa casa antiga, né, com um parente, uma irmã, e nessa casa ela não estava trancada, ela estava aberta, as janelas abertas e tudo, e as pessoas entravam e saíam, mas elas não, olha que curioso, elas não conseguiam sair, né? E aí ela continuou falando, e eu achava estranho que a gente tentava sair e não conseguia. Aí ela complementou, somente os meus pais poderiam entrar e nos tirar, mais ninguém. Vilma de Deus. Então, o que você acha? Ela está presa ali naquela situação, né? Alguma coisa com o pai e a mãe que aprende que ela precisa resolver. Exatamente, era exatamente que eu ia contextualizar naquele momento. Que estava ali no seu histórico para falar com ela. E aí, o que é importante nas sessões? As pessoas acham, né, igual a gente estava falando, que 1, 2 sessões, 1 mês, 2 meses é o suficiente, né? Para a gente trabalhar, ficar bem. Não, a gente precisa trabalhar constantemente nossas emoções, né? Porque tem coisas que a gente nem imagina que existe. Aí... Eu falo que eu acho que todo mundo precisa de terapia. Exatamente. Todo mundo precisa de conseguir falar com outra pessoa com esse olhar que você trouxe, de que o outro não está te julgando, de que o outro não conhece a tua história e que ele te olha como um ser humano, te coloca no seu lugar. Porque quando a gente acaba se abrindo com uma pessoa que às vezes está inserida querendo ou não,
a pessoa é influenciada pelo, né? Às vezes você vai conversar com seu marido ou com. Ela tá na situação, na relação. E o profissional não. Ele enxerga de fora e ele consegue ali auxiliar de uma maneira mais leve, né? É verdade. É porque assim, as pessoas, elas ouvem para combater. Você já ouviu falar essa Ouve frase? para combater. Combater as ideias do outro. Eles não escutam para realmente ouvir. Eles escutam para combater. Eles não Sempre tem um querem. argumento, é tipo Eles isso. estão preocupados em te responder e não te entender. Trazer uma resposta àquilo que você está falando. Às vezes nem presta atenção direito, aí já te conclui antes de você finalizar. Então, olha a importância de você ser ouvido de verdade. É porque você vai falando, a gente vai ouvindo, você fica à vontade. Você não é ali, como é que se diz, julgado ou combatido. Mas por que você fez isso? Mas por que essa atitude, né? Então é você que vai saber. Quem sou eu para saber o porquê realmente você fez? A menos que, né? Se você me contar, eu vou saber, né? Então, cada ser é um universo. Sim, Nós, né? Assim, nós somos só a pontinha do do iceberg. iceberg, né? Igual o Freud diz, consciente, o subconsciente está lá embaixo, né? O inconsciente, perdão, está lá embaixo. Aí o consciente ali, né? Você, como terapeuta, como psicanalista, o que que você faz para manter sua saúde mental em dia? Eu acho que principalmente nós mulheres, agora eu falo como mulher, como mãe, como esposa, às vezes a gente quer abraçar o mundo com as pernas, a gente quer dar conta de tudo e a gente acaba esquecendo de cuidar de nós, da nossa saúde mental. Em outros podcasts com outras mulheres inspiradoras aqui, eu sempre falo da questão de da gente colocar primeiro a máscara de oxigênio na gente, assim como os aviões falam, né? Sim. Coloque a máscara em você para depois auxiliar o outro. E aí eu te pergunto, quais conselhos você daria para essas mulheres que às vezes a gente tem. Hoje em dia a gente tem tanta tarefa, né, Vilma? A gente tem. Eu concordo que a mulher conquistou um espaço muito bonito no âmbito profissional e tudo mais, mas isso, de uma forma geral, também nos sobrecarregou assim, mentalmente, fisicamente, né? Porque não deixamos de ser mães, donas de casa, esposas e agora também Uau. profissionais e tudo. Então, que conselho você daria para essas mulheres que estão nos ouvindo, para elas terem uma saúde mental equilibrada, se é que eu posso falar assim? Primeira coisa é se priorizar, se colocar em primeiro lugar. Perfeito. Eu fico assustada quando eu pergunto a uma pessoa assim, qual é o seu propósito de vida? Principalmente mães. Ah, meu Ver meu propósito de filho vida é meu filho, ter é ver sucesso. ele, né, crescer, é ver ele se dar bem na vida. Eu falei, perfeito. E depois que ele se casar, Tiver a né, família família dele. dele e cuidar da família dele, E você? e você? Aí a pessoa leva aquele baque, né? Porque assim, por que não eu vou me priorizar e ser inspiração para esse filho? Entendeu? Olha, se você se cuidar, se você investir em você, as coisas fluem, as coisas se tornam mais fáceis, né? Agora, se eu não me priorizo, se eu não cuido de mim, quem vai cuidar, É isso. né? Quem vai cuidar? Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a isso, quebrar esse paradigma,
de que a mulher tem que ser a mãe, tem que ser isso, Tem que aquilo ser. outro, né? Porque ela tem que se priorizar, especialmente as mulheres. Não digo, tem também pai que faz isso, né? O Sim, homem também faz sim. isso. Eu não estou aqui, né, Para julgar, eu a acho que, julgar. É, inclusive, a Yara, ela fala muito sobre isso, que não é uma competição entre de homens e jeito nenhum. mulheres, né, Vilma? É de A se gente reconhecer precisa de, como ser humano. são É, complementares, são, assim, seres humanos que precisam andar juntos, né? Ninguém está competindo com ninguém. Mas eu acho que sim, o ser humano como um todo, independente do gênero, precisa pensar nele primeiro, exatamente. É o que né? eu falo. Qual é o seu propósito de vida? Meu propósito de vida é viver com qualidade. Então, eu falo para você. Aí essa pessoa que ela coloca todo mundo à frente dela, quem é que vai priorizar ela? Ninguém. Ninguém. Porque cada um tem ali sua responsabilidade consigo mesmo, com suas obrigações e tal. Aí existem pessoas bem carentes que é para se eu cuidar bem dele, ele vai cuidar bem de mim. Principalmente mulheres que entram em relação, né, querendo suprir a mãe A do pessoa, ela não é parceiro, né? esposa, ela é mãe É do mãe, companheiro. é isso, aquilo outro, ela é tudo, entende? E aí, ela não dá a oportunidade do outro fazer algo por ela. Não, e o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai sentir um nada também, porque ele não está podendo fazer o papel do homem e ser aquele homem, o homem provedor que resolve. Tem a mulher, não, deixa que eu faço. Não, isso, né? Porque eu sou independente, eu vou dizer para ele que eu posso fazer tudo por ele. Oi, né? Eu concordo plenamente com o que você está Oi, falando. e aí eu vou alejar aquele homem, entendeu? Eu vou alejá-lo, porque ele vai sentir um nada. O que, que vai acontecer? Vai procurar outra pessoa. É isso. Né? Aí fala, mas meu Deus, eu fui tudo, eu dei o mundo e dá culpa ao homem, É, eu né? concordo plenamente Pois com o que você é. está falando. Então, existe ali uma parcela de responsabilidade do casal. Eu tenho que me priorizar, eu tenho que me priorizar e ele também. Agora, vai ter momento que a gente vai ceder, né? Mas não sempre, né? Perfeito. Eu sou muito, eu penso exatamente como você. Pois é. E eu acredito que a maioria das relações elas se desfazem justamente por conta desse comportamento, sabe? De você não ter você como prioridade, não. Eu concordo que o relacionamento ele é uma gangorra, que às vezes um Sim, tem que ceder, é, o outro cede ali e tudo mais. Mas a gente tem que olhar primeiro. Eu falo pro meu marido é muito a favor, ele fala, você tem que cuidar de você. Isso é uma ele coisa é que muito inteligente. é porque nós somos exemplo para os nossos Sim, filhos, Vilma. Então, assim, o que que eu vou esperar da minha filha como enquanto mulher, enquanto uma mulher adulta, que ela não se ame primeiro do que, né? Você é, tem que ter o seu amor próprio antes de qualquer coisa, que é, é assim você vai conseguir cuidar do outro, você vai conseguir ver o outro com outros olhos, e aí eu acho que entra muito desde a sua infância, do olhar para o outro. olha, desde de novinha, assim, né, de adolescência, aí um tempo desse, há alguns anos, eu estava no carro com a minha mãe e a minha irmã, e aí a minha irmã falou assim, por que que você não se casa? Você, né, você tem tantos pretendentes, você é uma pessoa isso, aquilo, outro. Aí a minha mãe entrou e disse, a Vilma, ela se ama tanto que é difícil ela se dividir com alguém. Aí eu, meu Deus, ela tá me vendo assim, né? Achei interessante, também me preocupei, né? Porque eu falei, será que eu sou uma narcisista, né? Que eu me olho, né? Que o narciso é, Sim, achava feio que não era é espelho. Aí isso. eu me preocupei, né? Falei, não. Mas não, é o seguinte, se for para estar com alguém, a gente tem que estar pleno, Sim, né? Eu não vou pela metade para que o outro venha me complementar. Eu sou por a inteiro. minha essência, eu vou levar o meu melhor, e se você receber, que ótimo. E eu vou querer o seu melhor, É isso. porque nós somos complementos,
sabe? Nós somos complementos. Não adianta você achar que você é melhor que o outro. Perfeito. Não. Olha só, aqui, cada dedo, né? Ele é diferente um do outro, não é diferente? Porque eles juntos ele têm uma utilidade, né? E assim somos nós. Às vezes um é mais inteligente em uma coisa, mas não conhece outra, né? Você já viu? A- Total, e eu vejo assim muitos casais que são exatamente como você falou, complementares. Assim, um exemplo. Um é mais racional, ele controla mais as finanças. sim, O outro já é mais comunicativo, ele é mais do network, consegue ter uma relação. Então eu acredito muito nisso, na complementaridade. Ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem sua essência e a gente precisa se amar do jeito que a gente é, exatamente. E você né? viu? Não Essas diferenças se se entrelar. complementam, né? E isso é bonito. Então, voltando aqui, o que que eu faço? Eu me escuto, eu me respeito, eu me cuido. Eu sou o tipo da pessoa que quando está mais ou menos triste, né? Eu chego, é claro, eu agradeço Deus, né? Por essa oportunidade de estar passando por isso e eu gostaria de entender melhor aquilo. Mas eu não uso aquilo e me sinto, como é que se diz, uma vítima do que aconteceu. Então eu presto mais atenção na situação. O que, que eu preciso aprender nessa situação, né? E aí eu vou me cuidar. Eu costumo falar para as minhas amigas, o dia que você me vê muito linda, bem arrumada, você pode saber que eu estou tentando, né, Tirar alguma tirar coisa ruim. alguma coisa ruim. Eu estou combatendo isso. Porque eu combato, isso não é chegando em casa, caindo numa cama com a roupa, né, aquele pijama que, né? E é por isso que eu falo da importância, assim, depois da pandemia, eu acredito que teve muitas pessoas que passaram por isso, porque ficamos em casa sem nos arrumar, sem Exato. fazer uma Uhum. maquiagem, sem botar uma roupa elegante. Isso vai perdendo a vaidade, a mulher vai perdendo a vaidade, o homem também, o ser humano. E eu acho que a vaidade demais, ela não é legal, mas que a vaidade ela é preciso do ser humano, porque Exatamente. quando você não tem, você vai definhando, você não, né? Exatamente. Quando eu me arrumo, eu sempre falo para mim mesma, minhas amigas já me conhecem. Eu não quero, eu não me arrumo para as pessoas, me arrumo para mim mesma. E eu não me arrumo para competir com ninguém, para me sentir bem, para dizer, Perfeito, olha o quanto eu gosto de ser eu. E é uma forma de até agradecer a nossa existência, né? perfeito. Então, na pandemia foi quando mais eu cuidei de mim. É engraçado, né? Tirei tantas fotos legais, inteligentes, entrava no jardim, ia mexer, que eu amo alecrim. Lá em casa Que tem legal. ali, A pezinho de hortinha. alecrim. É, a hortinha. A minha mãe fala, você é curandeira? Aí eu falo, eu adoraria, né? Aí tem alecrim, ah, tem hortelã, de tudo você Que acha lá, delícia. entendeu? Então é gostoso. O que que acontece? Eu, nessa pandemia, eu aprendi a cozinhar, que eu não sabia, fazer sobremesa, a costurar. Olha que legal. Olha aqui. Você que fez? Sim, sim, eu que fiz. Então, eu tenho Uau! algumas criações que eu gostei de estar criando. E tudo tutoriais. Eu aproveitei a pandemia. Ou seja, você pegou o lado É, bom do sim, limão, você pega o limão e faz a limonada. exatamente. Olha, a vida ela vai estar te colocando em situações Difíceis. difíceis. Agora, O que você eu, vai fazer o com que, que eu essas? vou fazer com essa situação? Você já ouviu falar que o fundo do poço tem mola? As pessoas dizem isso, né? É que você chegou num momento ali que não tem mais para onde cavar. Você tem que olhar para cima. E Pega o quando impulso aí e aí quando vai. você olha para cima, né, você vê que, né, tem que levantar a cabeça, né? Aí o fundo do poço tem molas se você olhar para cima, Perfeito. né? Então isso é legal. Aí na pandemia eu fiz vários jogos americanos. Eu tenho horrores de jogos americanos guardados. Foi maravilhoso. Aprendi aos tutoriais a costurar, aprendi a fazer várias Gente, que sobremesas incrível. legais. Ou seja, eu ocupava o meu tempo com coisas boas.
Aí, voltando à tristeza, você combate a tristeza cuidando bem de você. É isso. Sabe por quê? Porque a tristeza, né, a alegria, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então, se eu tenho motivos para ser feliz, só de você existir, você já tem Agradeça. motivo para agradecer e ser feliz, né? Eu passei um bom tempo também que capelania. Eu ia aos hospitais 4 anos, todas as quintas-feiras no 7º andar e fazia visitas, né? Aí eu fazia visita, conversava com os doentes, né? Trazia ali para eles uma Conforto. motivação, conforto para eles e via muita diferença. Os olhos brilhavam e aquilo era tão gostoso. Eu saía dali feliz, super feliz. Até eu me lembro que tinha um paciente lá que ele estava todo cheio de ferro. Ele tinha 8 meses que estava internado e tinha até um cheiro ruim dentro do quarto. Aí ele falava: eu queria morrer, eu só não morro, pulo dessa janela, porque eu não consigo chegar até ela. Aí eu disse para ele o seguinte: seu Francisco, lembra até hoje, seu Francisco, se eu pudesse te mostrar as pessoas andando ali na rua, o senhor iria entender. Você está passando por isso, mas se você olhar o interior dessas pessoas que estão lá, eles estão tão piores, né? O senhor está tendo aqui a chance, Cuidar. né, de ser cuidado, né, esse acidente que aconteceu, isso vai passar, né? Mas não morra nesse acontecimento. O senhor pode ir muito mais além através dessa experiência. Então, eu digo para o senhor, o que o senhor vai fazer com isso? O senhor vai sair muito mais forte, com a vontade de viver. Lembra como o senhor era? Que andava, que fazia as coisas? Então, o senhor pode ter isso com muito mais vontade, porque viu como é difícil ficar limitado. Tá vendo uma nova oportunidade? Ao sair daqui, você vai sair outra pessoa, Uau. né? Então, é isso, né? O que Gente, você vai fazer com o que está te acontecendo? Eu não sou o que está me acontecendo. Eu sou aquilo que eu vou fazer. Então, quando você se conhece, quando você vê que você está repetindo padrões, né, familiar, eu tenho que olhar para a minha história, respeitar a minha história, amar os meus pais. Tem gente que revolta contra o pai, porque isso, aquilo, outro. Mas você olha para você, você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Se você nega o seu pai, você está negando a si mesmo. Então eu tenho que aceitá-lo como ele é, eu não posso mudar ele. É a história dele. Se você parar para ouvir a história dele, você vai querer pegar honrar. esse homem no colo, e vai falar, e vai honrá-lo. Né? Igual fala, é bíblico, honre teu pai e tua mãe. Sim, Né? Cada um vivenciou o seu inferno, né? sim. A sua glória. Nós não sabemos. Então, ninguém dá aquilo que não tem. Então, não cobre. O que você pode fazer por você? A responsabilidade é sua. Os nossos pais são responsáveis por nós até o momento que a gente passa a pensar e ser independente, né? De tomar banho, de almoçar, Sim. né? De se alimentar, essas coisas todas. Dali para frente, você já tem consciência de quem você é e o que você pode fazer, né? É claro que, né, a gente tem momentos que a gente precisa buscar ajuda, né? A gente tem que estudar, a gente, né? Perfeito. Então, é isso, né? A vida, ela é responsabilidade única nossa. E eu não vou colocar a responsabilidade que é minha no outro. Por isso que muitos casais não dão certo. E muitas mulheres não estão encontrando a pessoa certa. Sabe por quê? Que não conhece a sua história de vida. Fica rejeitando pai e mãe, fica rejeitando a sua história. Eu tenho que abraçar a minha história. E isso foi necessário que eu chegasse até aqui. Eu tenho uma paciente que eu sou tão encantada com ela. Se você conhecesse a história de vida dela, você choraria. Mas a mulher se tornou tão gigante que eu, assim, eu falo, É sobre isso. é, você não se tornou aquilo. Era para ser uma drogada, uma prostituta, era para ser uma moradora de rua. Mas o que ela se tornou? Uma mulher tão honesta, trabalhadora, casou, teve seu filho. Só que aí
não conseguiu estar com o esposo porque ela repetiu um padrão de escolha né? Aí ela teve que deixar o esposo. Mas o filho dela é uma bênção. É algo, assim, é o maior presente para a vida dela. Isso é o quê? Superação. Isso é o quê? É olhar daqui para frente. Porque assim, olha, a depressão e a ansiedade. Você sabe que a depressão é o excesso do passado E a e ansiedade é o né? futuro. E a ansiedade é o excesso de futuro. Então, eu estou aqui no presente, que é o único momento que eu posso fazer algo por mim, O nome já diz, né, né? Vilma? É O presente. presente é uma dádiva, né? Porque eu posso transformar. O livre-arbítrio, ele existe para todos, né? Então, eu posso transformar isso, né, Nina? Então, o que que acontece? Eu fico assim, ó, de costa para a vida, de costa para olhando e às vezes fazendo de vítima e o que é pior, julgando e Botando a culpa no botando outro. a culpa no outro. Aí no meu pai, porque ele foi isso, foi aquilo outro, tá, tá, tá. Eu não estou redimindo um pai que foi muito, né, cruel com os seus filhos. Mas eu estou dizendo que se aquilo aconteceu e ela sobreviveu, o que está acontecendo? Uma grande oportunidade de se tornar gigante, porque mar calmo não faz bons marinheiros, entendeu? E, Quanto e maior é a sua aprovação, maior é a sua é graça, né? A exatamente. possibilidade de você evoluir. E as pessoas precisam entender também que, assim, o perdão não necessariamente significa que você está de acordo com aquela atitude daquela pessoa, Exatamente. É. né? Quando você perdoa, quando você consegue perdoar, você vai se libertar de um trauma, de uma atitude daquela pessoa, mas não significa, porque às vezes as pessoas falam, eu não vou perdoar, porque eu não concordo com isso. Não é sobre concordar. Você até pode não concordar com a atitude dele não foi legal e tal, mas perdoe, porque aí sim você vai conseguir transcender. Olha, houve um fato de abuso em um desses atendimentos que a paciente ela não conseguia entender por que ela, a revolta dela, por que eu. Então ela sentia um lixo, porque ela tinha tantas outras pessoas lá ali naquele local, e por que ela foi a escolhida? E eu disse, porque você estava no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada. Poderia ter sido a sua irmã, poderia ter sido a sua prima, mas infelizmente era você que estava lá. Não era porque você era que merecia aquilo. Porque eles se sentem assim, um Sim. lixo, né? Então eu falei, infelizmente foi isso. Por isso que te aconteceu. Não se sinta culpado ou se sinta menor do que todo mundo. Aconteceu um fato agora. A pessoa que fez isso, né, com você, foi inclusive o pai biológico. A E tem muitos pessoa, casos né, assim. isso dói muito. E a pessoa que fez isso com você, se você olhar o histórico de vida dele, né, você pode ter certeza, ele não está feliz, ele não é uma pessoa feliz, ele não tem equilíbrio emocional, ele não tem paz interior. Então, é dele, não é você, é ele, né? É. Então, assim, não se sinta culpada por isso ou diminuída por isso. É claro que ninguém consegue sentir essa dor, né? A Senão dor é a própria inevitável. pessoa, né? Então você, né, precisa entender e se perdoar. Você não pode, né, se culpar por isso, né? E sentir um lixo por isso, porque as mulheres se sentem Se um sente. lixo, né? Aí perde toda a dignidade, aí vai para as drogas. Ela não, mas ela tinha essa mágoa, e, e o pai praticamente está morrendo, né? Aí é um contexto que a gente precisa trabalhar isso, né? Até o último suspiro daquele pai, para ver o que pode acontecer ali entre aquela Relação. filha e pai, né? Porque eu falo para mim, eu não quero levar coisas sem resolver dessa vida, entende? Sim. Porque qual o significado? Você não veio aqui para Evoluir. desenvolver, evoluir? Então por que que eu vou pegar e guardar comigo um problema? Eu vou elaborar,
e vou ver o que eu faço para resolver isso, né? É por isso que tem muita gente que acaba morrendo de depressão. Depressão, ela mata, né? Porque você fica depressiva, você não perdoa, você não gira a chave, aí seus órgãos eles vão enfraquecendo, enfraquecendo, daqui a pouco você pega uma doença e morre. E quanto mais eu cuido de mim, mais eu tenho possibilidade de evoluir, de crescer, de me transformar. Eu sou a única responsável por mim mesma. Isso é tão gostoso saber disso, né? Mas ao mesmo tempo é tão perigoso, né? É por isso que a terapia, ela é vital, né? Nesse momento que a gente vive hoje. Então, tem mulheres que, ao invés delas buscarem uma terapia, elas acham que é muito caro, porque eu vou resolver isso. Faz uma viagem, vai no shopping, compra aquele horror de roupa, bolsas caras, né? E tal, e muda isso, muda aquilo e tal. Mas o interior tá gritando: olha para cá, né? Garimpa isso aqui. O valor está lá dentro, não garimpa o interior. E garimpar o interior é olhar as minhas potencialidades, é olhar as minhas virtudes, porque a gente tem mania de botar o foco só nos nossos defeitos, né? Na nossa incapacidade. E aí onde está o maior erro? Aí você vai querer suprir isso, né? Ocupando esse vazio existencial com trabalho, com compras, com comida, compulsão alimentar, por exemplo. A fuga grande, né? Então vou preencher um vazio, vou comer, comer, comer tudo, vou, né? Então, Nina, é muito delicado, sabe? Se Eu tô você. encantada, assim. Que bom. Gente, que papo enriquecedor, papo rico. Eu acho que tem muito, é muito profundo. Eu queria que você deixasse, não sei se você tem, mas que você deixasse suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, seguir o seu trabalho, né? Para as pessoas te encontrarem nas redes. E eu vou te pedir para a gente encerrar o nosso podcast para você deixar uma mensagem aqui para essa câmera. É uma mensagem que toque seu coração. Vamos imaginar que 100% das pessoas do mundo vão ouvir essa mensagem. O que que você falaria com todo esse conhecimento vasto, rico, profundo para essas pessoas? Olha, eu tenho uma frase que ela é maravilhosa. Ela fala, eu não sei se é de Santo Agostinho, se é de Sócrates, mas essa frase ela fica aqui dentro e tudo que eu costumo falar é o seguinte: conheça-te, aceita-te e supera-te. Isso é tudo que eu posso dizer. E também priorize-se, né? Você, né, tem que se tornar a sua melhor versão a cada dia, porque evoluir é preciso, né? Esse é o sentido da vida. Que lindo, Vilma. Quais suas redes sociais? Você tem Então, Instagram para o pessoal te achar? eu tenho postado muito pouco, né? Porque eu estou aí com vários estudos que eu amo estudar, né? Eu busco muitos Que bom. conhecimentos, isso é maravilhoso. E o Instagram ainda está, né, em fase De de construção. construção e o site também, mas o site é Clínica Vilma Reis, tudo junto, né, .com.br. E o Instagram é arroba, né, Clínica Vilma Reis. Então, para quem quiser encontrar a Vilma, quiser conhecer um pouco mais desse trabalho maravilhoso, Clínica Vilma Reis, segue ela lá no Instagram, tá? Porque esse é um assunto que todo mundo deveria acompanhar. É um assunto que é extremamente importante para a vida de um ser humano. Eu quero deixar meu agradecimento aqui ao Yara, mais uma vez, a nossa líder da comunidade do grupo Mulheres Inspiradoras, uma mulher incrível que tem feito a diferença no mundo das mulheres, que inspira cada dia mais e que tem trazido para mim só mulheraças aqui. Eu Uau! tô aqui é, muito grata por conhecer você, Vilma. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por nos passar
tanto conhecimento. Em poucos minutos já deu para perceber o quão rico você tem aí dentro, quão importante essa tua paixão por ajudar o próximo, por ter empatia. E eu acho que as pessoas, se as pessoas fossem assim, eu acho que o nosso mundo estaria bem diferente. Ai, como eu fico feliz de ouvir isso. E só falando um pouquinho da Yara, né? Esse grupo é fantástico. Maravilhoso. Nós, mulheres lá, eu sinto assim, eu costumo dizer, somos todos anjos, anjos de uma asa só, que ali a gente se abraça para alcançar voos, É né? isso. E ela é uma inspiração, né? Para todas Incrível. Eu, nós. eu amo muito e também agradeço, né, o carinho dela. E É muito isso. Muito obrigada, Anísia. obrigada, Amei viu? estar aqui com Que vocês. bom. Esse foi mais um episódio do Viva Voz Podcast. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e